Oi, turma, bom dia novamente. Vamos começar a nossa aula de hoje corrigindo algumas questões. Eu não corrigirei todas as questões, vou corrigir algumas para vocês terem uma noção de como é que se responde as questões que envolvem questões e problemas que envolvem a multiplicação. Eu não passei para vocês a questão de número 1 para casa, mas eu vou resolver um aqui para que vocês tenham uma noção de como é que se resolve. Lembrando que na regra de sinais, em relação à multiplicação, quando temos a multiplicação de números inteiros com o mesmo sinal, o resultado ele é positivo. Observe aqui acima, temos aqui a multiplicação de dois números positivos, o resultado é positivo, certo? E abaixo temos aqui uma multiplicação de números com sinal de menos, ou seja, números negativos, o resultado é positivo. E se tivermos uma multiplicação com números com sinais diferentes, você já sabe que o resultado é negativo. Vamos aplicar aqui a regra de sinais na resolução da questão de número 1 da página 63. Observe, presta bem atenção. A questão número 1, letra A. Temos mais 7 vezes menos 5. Temos uma multiplicação de números inteiros com o mesmo sinal ou com sinais diferentes? Pronto. Se temos uma multiplicação de números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. E quanto é 7 vezes 5? Muito bem, Eric. 35, logo o resultado desta expressão é menos 35, ok? Eu vou pegar uma aqui com o mesmo sinal. Resolvemos uma com sinais diferentes, vamos resolver uma com o mesmo sinal. Por exemplo, a letra B da questão de número 1, temos menos 9 vezes menos 8. Temos uma multiplicação de números inteiros com o mesmo sinal ou com sinais diferentes? Pronto, se temos uma multiplicação, muito bem, Helder, multiplicação com números inteiros com o mesmo sinal, o resultado é positivo ou negativo? Positivo. Então, quanto é 9 vezes 8? Não. 72. Resultado mais 72. Bom, dúvidas? É só se atentar às regras de sinais, tá bom? A justificativa de o porquê que a multiplicação de números com o mesmo sinal é positivo e sinais diferentes é negativo, a justificativa vocês podem olhar lá no canal Professor Marcelo Vieira, aula conjunto dos números inteiros, parte 3, que se refere à multiplicação e à divisão. Lá tem os detalhes. Ou consultar a gravação da aula anterior, também tem os detalhes e as justificativas, o porquê dessa regra de sinais aqui, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Agora vocês vão corrigir no seu caderno, verifiquem aí se está certo ou se está errado a sua resposta. Diz o seguinte, a questão de número 2: descubra um número inteiro que deve substituir a letra X em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Por exemplo, a letra A da questão de número 2, temos a seguinte expressão aqui: x vezes mais 6. Vejam a importância de representarmos a multiplicação pelo ponto. Perceberam? Se colocássemos aqui o x para representar a multiplicação, não ficaria confuso? Por isso que eu estou solicitando a vocês que
a partir de agora, utilize o ponto para representar a multiplicação, tá bom? Porque o x vai ter outro significado que eu passarei para vocês nas próximas aulas, tá bom? Quando terminarmos o estudo dos números inteiros e, claro, dos números racionais. Bom, qual é o número que multiplicado por mais 6 é igual a menos 12, ó? 2. Oi? Menos 2. Por que é menos 2? Isso, você tem aqui, ó, 2 vezes 6, 12, certo? E você tem uma multiplicação de números inteiros com sinais diferentes. O resultado tem que ser negativo, né? Logo, x só pode ser igual a menos 2, certo? Dúvidas? Então podemos seguir. Vamos para a questão do número 3. Os demais itens da questão 2 vocês terminam de fazer em casa, tá bom? Aqueles que ainda não fizeram. Questão 3. O que é que diz a questão 3? Alguém pode ler? Pronto. Eric fez a leitura aqui. Eu vou colocar somente aqui a letra da questão. Menos 9. Eric, você conseguiu? Helder, você conseguiu responder essa questão? O que é que vocês acharam como resposta? 200 e... Positivo ou negativo? Eric achou quanto? 266 negativo? E você achou? 216 negativo? Negativo? Ninguém achou positivo, não? Então tá. Gente, para resolver essa expressão aqui, vocês vão aplicar a propriedade, uma das propriedades da multiplicação. Observe aqui. Vocês podem resolver aplicando a propriedade associativa, ou seja, vocês podem tranquilamente associar, ou seja, multiplicar os dois primeiros, 9 vezes 12, mas se vocês preferirem e não quiser multiplicar os dois primeiros, não tem problema, pode começar multiplicando os dois últimos, o segundo e o terceiro. Que propriedade você vai utilizar para resolver esta questão? A propriedade associativa da multiplicação. Você pode associar 3 ou mais fatores de maneiras diferentes. Você pode multiplicar o primeiro e o segundo, para depois multiplicar pelo terceiro, ou multiplicar o segundo e o terceiro para depois multiplicar pelo primeiro. Bom, também no meio do caminho vocês podem aplicar o que? A comutativa, se facilitar a vida de vocês. Observe aqui. Se eu for aplicar a propriedade comutativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar de lugar os fatores e o resultado não se altera. Observe. Você tem aqui, ó. Você tem aqui menos 9, certo? Vezes, trocando mais 12 e menos 2 de lugar, fica como? Trocando mais 12 e menos 2 de lugar, fica como? Mais 12 e menos 2 de lugar. Troca de lugar. Menos 2 vezes mais 12, não é isso?
Bom, mesmo que vocês apliquem a propriedade comutativa, vocês vão utilizar a associativa, tá bom? Vocês fizeram de que forma? Pronto. Helder aplicou primeiro a propriedade comutativa, não foi? Trocou de lugar os fatores mais 12 e menos 2. E depois você aplicou o que? A propriedade associativa, certo? Você fez o que? Você multiplicou primeiro menos 9 vezes menos 2, para depois multiplicar pelo número mais 12, não foi? Quanto é menos 9 vezes menos 2? Positivo ou negativo? Pronto. Multiplicação de números inteiros com o mesmo sinal, resultado positivo. Mais 18 vezes mais 12. Agora temos uma multiplicação de inteiros com o mesmo sinal. O resultado é positivo ou negativo? Quanto é 18 vezes 12? 216. Esta é a resposta. Bom, eu solicito a vocês e eu vou exigir que vocês coloquem as contas do lado. Não basta apenas colocar a resposta. Coloque a conta, 18 vezes 12, porque na prova eu vou exigir de vocês que coloquem as contas do lado. Vamos lá. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 8, e 1 vezes 1, pronto, somando vai ficar 216. Então eu vou exigir de vocês que coloquem as contas, tá bom? Se não colocar as contas, não tem como saber o porquê que você chegou nesse resultado. E eu estou avaliando vocês, tá bom? Eric, você fez desta maneira ou de uma maneira diferente? Como é que você fez? Vou apagar aqui, pessoal, ó. Vocês que estão acompanhando em casa, vocês podem dar um print na tela e depois anotar no caderno. Vou apagar para resolver da forma como Eric fez. Me diga aí, Eric, você fez de que forma? Você aplicou diretamente a propriedade associativa, não foi isso? Menos 9 vezes mais 12? Então você associou aqui o primeiro e o segundo fator para depois multiplicar pelo terceiro fator. Quanto é menos 9 vezes mais 12? Você achou quanto como resultado? Quanto é menos 9 vezes mais 12? 9 vezes 12 é quanto? Vamos fazer as contas. 12 vezes 9 dá 108, não é isso? Positivo ou negativo? Multiplicação de inteiros com sinais diferentes. Negativo. Então resulta em menos 108 vezes menos 2. E agora temos a multiplicação de inteiros com o mesmo sinal, não é isso? Que resulta em mais. Aí vocês podem calcular em casa. 108 vezes 2 e corrigir. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes nada, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E 2 vezes 1, 2. Deu exatamente 216. A mesma resposta de Helder, mais 216. Helder só falou que estava com sinal de menos, não foi? Ou falou positivo? Pronto, só conserta só o sinal, tá bom? Se você colocar as contas, na hora de eu avaliar, você possa ser que não perca toda a pontuação da questão, receba uma parte da pontuação. Mas se você não colocar as contas, certamente a questão não será pontuada.
a questão será zerada, entendeu? Então coloca as contas do lado. Podemos seguir? Bom, as letras B, C e D vocês respondem em casa, aqueles que ainda não respondeu, e aqueles que já responderam, tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Ou solicitar na próxima aula a correção, tá bom? De uma das letras. Então vamos seguir aqui, pessoal, com a questão de número 4. Vocês fizeram? 4. Chegou a fazer, não? Ó, a questão de número 4 está solicitando que vocês calculem esta expressão que está aí abaixo, menos 9 vezes menos 7 mais 5, de duas maneiras diferentes. Vamos interagir aqui. Vamos responder juntos. O que é que vocês fariam primeiro aqui, para resolvermos esta expressão? 7 mais 5. Vocês primeiramente efetuariam essa operação aqui de menos 7 mais 5, não é isso? E depois vocês multiplicariam por menos 9, né? Então vamos lá. Menos 9 vezes... Quanto é menos 7 mais 5? Lembra agora da adição e subtração de inteiros. Sinais diferentes. Somamos ou subtraímos? Subtraímos. Quanto é 7 menos 5? 7 menos 5 é igual a 2. Positivo ou negativo? Saiu na gravação. Fazer o quê? O Muriçoca ou o mosquito da dengue quer me deixar doente? Deus é mais. É positivo ou negativo? Positivo. Será que é positivo? Sinais diferentes. Efetuamos a subtração. Será que é negativo? Por que é negativo e não é positivo? E por que é positivo e não é negativo? Isso. O número 7, eu estou falando o número, eu não estou falando menos 7. O número 7 não é maior do que 5? O número, observe aqui, o número 7 não é maior que 5? É maior, né? Eu estou falando o número 7, não estou falando menos 7. Então o resultado é negativo, porque 7 está acompanhando o sinal de menos, certo? Em outras palavras, gente, é o seguinte: o módulo de menos 7 é igual a 7, que é maior do que o módulo de mais 5, não é isso? O módulo de mais 5 não é igual a 5? Isso não implica que 7 é maior que 5? Não é? Isso não implica que o resultado vai vir acompanhado do sinal de menos, pois 7 possui o maior módulo em relação a mais 5? O menos 7 possui o maior módulo em relação a mais 5? Pronto, essa é a justificativa. Coloque na hora de resolver na prova, tá bom? Quanto é menos 9 vezes menos 2? Agora temos a multiplicação de inteiros com o mesmo sinal. Resultado. Pronto, então é igual a mais 18. Ou vocês podem escrever 18, porque todo número inteiro positivo é um número natural. E de outra forma, como é que vocês responderiam de outra forma? Menos 9 vezes menos 7. Vou escrever aqui embaixo. Menos 9 vezes menos 7. E aí? Não, o que eu coloco aqui para completar a expressão? Você fez menos 9 vezes menos 7. Vou colocar aqui, ó.
Você fez isso aqui, ó, pegou menos 9 e multiplicou por menos 7. E o mais 5? Como é que ele vai aparecer aí? Não, mas tem que colocar a expressão aqui do lado, tem que completar, né? Essa multiplicação aqui, pessoal, não está multiplicando menos 9 e os elementos que estão dentro dos parênteses? Se você multiplicou menos 9 por menos 7, é claro que você vai multiplicar menos 9 por mais 5. Então vamos escrever aqui, ó. Eu vou escrever esse mais aqui porque eu estou juntando duas informações. Lembra que a adição é da ideia de juntar, somar, não é isso? Estou somando duas informações aqui, ó. Eu tenho o que? Menos 9 vezes mais 5. Entendeu? Ó, eu coloquei o que? Menos 9 vezes menos 7. Tá aí. E agora eu multipliquei o que? Menos 9, que está do lado de fora, por mais 5, que está dentro do parênteses. Entendeu? Que propriedade da multiplicação eu apliquei aí? Veja aí no livro de vocês, na página de número 61. Foi a propriedade comutativa? Foi a propriedade associativa? Foi a propriedade elemento neutro? Ou foi a propriedade distributiva? Qual propriedade você aplicou aí para multiplicar o elemento que está do lado de fora, o fator que está do lado de fora, pelos números que estão dentro dos parênteses? Distributiva. Vocês aplicaram o que é a propriedade distributiva da multiplicação. Agora só efetuar as contas. Quanto é menos 9 vezes menos 7? Mais 63. Por que é mais 63? Isso. De multiplicação de dois números com o mesmo sinal positivo. E aqui temos o que? Vou colocar esse mais aqui, ó. Menos 9 vezes mais 5. Ó, agora temos a multiplicação de números inteiros com sinais diferentes. Menos 9 vezes mais 5. 45 negativo. Agora dá para efetuar aqui a adição de um positivo 63 com o negativo 45. Dá para efetuar essa adição aqui? Eu tenho aqui, ó, 63 mais 63 e menos 45. Temos uma adição aqui de números inteiros com sinais diferentes. Vocês somam ou subtraem? Subtraem. Então isso aqui, ó, mais 63 mais menos 45 é o mesmo que 63 menos 45. E agora vocês vão colocar a conta aqui do lado, porque eu vou exigir isso na avaliação de vocês. A conta, coloque, ó, 63 menos 45. Qual é o resultado disso aqui? O resultado é positivo ou o resultado é negativo? E qual o valor? Conforme vocês aprenderam no sexto ano, o algarismo 6, assim como o algarismo 4, estão em que casa decimal? Dezenas, né? Então você tem aqui na parte de cima 6 dezenas e no número que está embaixo aqui 4 dezenas, certo? E os algarismos 3 e 5 estão em que casa decimal? Unidades. Então você tem aqui 3 unidades e 5 unidades. Bom, observe aqui, ó, você tem o que? 5 menos 3, certo? Aprendemos o que?
Quando o de cima é menor que o de baixo, temos que colocar transformar num número maior, certo? Você tem 5 menos 3, não dá. O que é que vocês vão fazer? Aí vocês estão acostumados a pedir emprestado, mas matematicamente você vai pegar o que? Você tem 6 dezenas, você vai pegar uma dezena. Quanto é 6 menos 1? 5. Então vai ficar 5 dezenas, certo? Essa uma dezena corresponde a quantas unidades? 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 Pela palavra já diz, uma dezena. 10 unidades. Pela palavra já dá para perceber. Uma centena. Corresponde a quantas unidades? 100. Pela palavra você já dá para lembrar. Então, se uma dezena, você pegou uma dezena aqui, retirou, tinha 6, ficou 5. Uma dezena transformada em unidades. Uma dezena é 10 unidades. Então, quanto é 10 unidades mais 3 unidades? Você pegou uma dezena e você transformou em unidades. Uma dezena, pela palavra, já dá para entender que é 10, né? Vou sublinhar isso aqui. Que número é esse? Isso aqui é escrita por extenso do número 10, não é isso? 10, não é? Então 10, dezena, 10 unidades, certo? Bom, 10 unidades mais 13 unidades, quanto é? 13 unidades, não é isso? Por isso que vocês colocam um aqui, que vocês estão acostumados a pedir um emprestado, né? E colocar aqui, né? Você pede um emprestado e não coloca aqui? Não é? Mas matematicamente você vai pegar uma dezena, 6 menos 1, 5. Ficou quantas dezenas? 5, né? Essa uma dezena que você retirou, se transformou em unidades. Ficou o quê? 10 unidades. 10 unidades mais 3 unidades é igual a 13 unidades. Por isso que aparece um aqui, entendeu? Não é porque pediu emprestado, é porque você transformou uma dezena em unidades. Uma dezena é 10 unidades, somou com o 3 que estava aqui, resultou em 13 unidades. Aí aparece aqui 13, entendeu? Quanto é 13 menos 5? Não dá para escrever aqui, aqui é unidades, tá bom? Aqui não dá para escrever. 13 menos 5 é quanto? 8. E vamos subtrair quais números? Aqui 5 menos 4, que é igual a 1. Mais 18 ou menos 18? Por que é menos 18 e não mais 18? Tem que lembrar. Você mesmo falou, o 7 é maior que 5. O resultado foi negativo, menos 2, não foi? E aí, é mais 18 ou menos 18? Você afirmou tão bem no anterior. Você falou aqui, 7 é maior que 5. Como 7 está completo sinal de menos, resultado menos 2. E aqui temos mais 63 menos 45. E aí? Mais 18. Mais 63. O número 63 não é maior do que o número 45? Não é, gente? O número 63 é maior que 45? Sim, não é? Sim. Ou seja, o módulo de mais 63 é igual a 63, que é maior do que o módulo de menos 45. Entendeu? Resultou no mesmo resultado, mais 18, mais 18. O que é que isso significa? Que a resposta está certa. Tá bom?
Então vou finalizar essa parte aqui e aí vocês terminam de responder em casa. Não esqueçam de postar a foto no Google Sala de Aula referente a essa atividade, porque no final do trimestre eu vou verificar atividade por atividade, quem que fez e quem não fez, e o aluno pode tirar uma pontuação de 0 até 2 nas atividades do livro didático. Quem fez todas as atividades receberá a pontuação de 2 pontos. Quem não fez exatamente nada receberá a nota 0. E quem fez a metade ou algumas atividades receberá uma nota proporcional, entendeu? Isso vai variar de 1 a 1,5, 8 décimos e assim sucessivamente. Então posso finalizar essa parte da aula? Alguma dúvida a mais? Não.